Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Voltando aqui pra dar uma notícia aí pra vocês, né? Um respaldo de como ficou as máquinas, né? A Ender 3 e a Neptune. Tá muito corrido esses dias, eu não tive tempo aqui, o estúdio tá assim, ó. Bancada cheia, ó. Ali em cima tem que estar assim coberto, porque quando eu ligo aqui o compressor, eu tô fazendo a pintura das peças de cavaleiros, né? Aí, como eu ligo o compressor aqui a pistola e o estúdio é um quarto, aí meu amigo, aí as peças pega e fica com partícula dourada, aí tem que cobrir, né? Tá coberto ali as peças que estão prontas, né? Para não ficarem sujas, né? Eu aconselho vocês também, se vocês estiverem pintando, estiverem usando o compressor, que é o meu aqui, eu uso o que? Em torno ali dos 30 PSI. Então é um ar suficiente para circular. Eu uso ventilador, não tenho um ar condicionado aqui, então eu uso ventilador. Então aí sobe tudo, aí tem que ficar cobertinho ali, protegido para não sujar. Então voltando aqui para Ender 3, eu não sei se vocês lembram, né? Deixa eu vir para cá, né? Elas estão até trabalhando aqui, não sei se vocês lembram. A Ender 3 ela tinha dado aquele erro do CR Touch, né? Você bota para imprimir e CR Touch, erro, não funciona, né? E a gente tinha solucionado com um cotonete. Cadê? Eu tenho até aqui para mostrar vocês, ó. Eu tinha pego um palitinho desse aqui, ó, um canudo de cotonete, cortado só uma pontinha, puxado o CR Touch e revestido ali para não deixar que ele encoste. E justamente quando ele encosta, ele criava um tipo de vácuo, uma aderência impedindo que ele descesse. E a máquina está aqui funcionando perfeitamente. Não comprei CR Touch, está funcionando, né? Recapitulando: erro de CR Touch Ender 3V3 SE. Você puxa um pouco o CR Touch, você corta assim 3 milímetros, pequenininho mesmo. Você reveste ele para impedir que aquela cabecinha do CR Touch ela suba e encoste, né? É como se ele forçasse para descer, né? Então, feito isso, aqui solucionou. A Ender 3 teve um outro defeito, um defeito muito escroto que eu não sabia o que estava acontecendo. Essa máquina fez 1 ano de uso. Com 1 ano deu erro de CR Touch e começou a apresentar outro erro de aquecimento, temperatura acima do ideal, não sei o que, como se ela estivesse passando dos seus 230, 235 graus para a tolerância ali do PLA 230, e ela dá aquele apito, sem parar, aquele apito, e eu botava em pressão, ela começava e ficava oscilando, dando 195, 215, 217, caía para 180 e ficava nessa peitica para lá e para cá, e eu agoniado aqui. O que foi que eu fiz? O fatiador que eu estava usando era o Cura. Eu peguei e fui usar o Orca. Peguei o Orca, coloquei, acabou o problema. Não tive problema nenhum. Fiz 3 impressões aqui, que eu estou fazendo terminando de imprimir o diorama da Ellie de The Last of Us. Incrível o diorama, quando estiver pronto eu mostro. E a peça e a Ender está funcionando ali, ó, tranquilamente. A Neptune aqui está funcionando, a Ender ali também está funcionando, não tive problema nenhum. Então, se vocês pegaram algum problema desse tipo, algum bug no Cura, ligou o Cura, botou para imprimir, erro de temperatura, a máquina apitando, botou uma vez, botou 2, botou 3 e a máquina não funciona, né? Mude o fatiador, tira o Cura, abre o Orc Slicer, faça o fatiamento com o Orc Slicer, que vai acabar esse problema. É algum bug do Cura. Tava falando com o meu amigo e ele falou, a gente só não desinstala o Cura porque ele tem uma função que no Orca não tem, que é tornar seções pendentes imprimíveis, ou seja, ele deforma um pouco a parte de baixo da peça onde teria suporte, ela faz uma inclinação e faz com que a peça seja impressa sem suporte. Então são partes que não tem necessidade de ter suporte. Se é a parte de baixo, né, geralmente uma base, um diorama ou algum busto, alguma coisa que não vai fazer diferença, você bota aquela partezinha ali e você consegue imprimir a peça sem suporte, né? E agora a Neptune. A Neptune tinha dado um problema no gatilho, tá? Não sei se vocês lembram, o gatilho dela quebrou com 1 mês de uso. Eu tinha comprado o modelo do
gatilho eu tinha achado, fabricado, e o gatilho dava defeito e o que era a temperatura fazia com que o PLA deformasse, a tolerância dele é muito baixa. Então eu modifiquei esse gatilho, deixei ele mais grosso, melhorou a tolerância, né? Ele aguenta mais temperatura, mas com o uso, o tempo, a pressão da mola faz ele entortar. Então eu imprimi em PETG, tá? Não tive mais problema, porque essa extrusora, o gatilho, ela usa uma pressão muito alta em relação às outras máquinas. Por que ela usa uma pressão muito alta? Porque eu tô esquecido ali dentro, onde traciona o filamento, né? Ele precisa de uma pressão muito grande para ele manter pressionado o filamento. E já o da Ender 3, o gatilho é bem mais macio, ele não precisa disso tudo, porque eu acho que ele consegue ter uma precisão melhor, né? Então depois que eu imprimi em PETG, sem modificação nenhuma, imprimi o gatilhozinho em PETG, coloquei, botei a pressão da mola, né? Legal, bacana, de acordo com o original, porque eu comprei o hot end original completo, zero, justamente para aproveitar. Só que esse o negócio é zero, só tem um mês de uso. Solucionei, deu certo e a máquina aqui tá imprimindo. Ela também deu outro problema que eu não consegui solucionar, que foi a perda de passo do eixo X. Toda vez que ela ia imprimindo, o que é que acontecia? Ela perdia passo no eixo X, perdia passo. E isso era justamente questão, o motor, correia, porque é só no eixo X. Eu fui verificar se as correias estavam tudo direitinho, se a correia estava apertadazinha ou se ela estava folgada para fazer com que eu perdesse passo com o dente. E as correias apertadinhas, eu fui, apertei mais, perdi a passo, apertei, perdi a passo. Pô, se eu for apertar mais, a correia vai acabar partindo aqui. Então, foguei a correia, né? Então, o que poderia acontecer? Correia desgastada, pulando o dente. A correia tá zero, 3 meses de uso. Então, o que aconteceu? O motor tá perdendo passo por conta do motor, né? O motor aquecendo demais, tá perdendo passo. Então, o que foi que eu fiz? A solução. Eu percebi que o percurso dela é rápido. O percurso da Ender 3 é 250 de velocidade. O percurso da Neptune é 350. Então o que foi que eu fiz? Eu diminuí a velocidade de percurso. Não importa a velocidade de impressão, porque ela está ali imprimindo, ela não está tranquila, ela tem uma tolerância de velocidade, você não vai botar 1 milhão. Eu imprimo aqui de 250, 200, tá ótimo. O que eu fiz? Peguei a velocidade de percurso, o travel, de 350, diminuir para 250, acabou o problema. Não perde mais passo, entendeu? Então você pode imprimir ali em 250 mm, 300 mm por segundo, ela não vai dar isso, ela só vai dar se você estiver fazendo alguma peça geométrica, redonda, um quadrado, né? E mesmo assim na curva ela vai diminuir velocidade para acelerar, tá? E mesmo assim ela dificilmente ela vai, né? E você não quer, você vai perder qualidade se você botar 300 mm por segundo, não adianta com essa máquina. Então, o máximo ali 300, 250 tá bom, entendeu? Só se fosse para fazer peça geométrica, mas no percurso que ela pega a aceleração máxima. Se você botou 350, ela vai correr até bater. Então, diminuir para 250 acabou o problema. Se vocês estiverem passando por isso, velocidade de percurso, que é a velocidade de percurso que o eixo X faz de um ponto a outro, né? Quando ele termina uma camada ali, ele vai começar no outro, ele vai fazer essa velocidade. Então, o que é que acontece? Poderia estar, eu acho que não pulando o dente, poderia até o motor tá perdendo passo por ele mesmo, por conta da velocidade, a temperatura, alguma coisa desse tipo. Então, quando eu diminuí, não forçou tanto e a máquina nunca mais perdeu passo. Então, dica que eu dou a vocês: está perdendo passo no eixo X, abre lá o Orca, você vai em percurso de 350, se diminui para 250, acabou o problema. O gatilho quebrou, tenta achar o modelo, tem R$6, R$10, alguma coisa assim. Imprime em PETG, não vai ter problema. E certifique-se de colocar uma pressão boa na mola. Se você botar a mola como se fosse molinha, não vai funcionar na Neptune, tá? Precisa de pressão para funcionar. Você vai ver que você bota bastante força para o gatilho funcionar. Feito isso, as máquinas estão aqui, ó. Não tive gasto, o único gasto que eu tive com a Neptune foi comprar o hot end completo, mas eu nem usei, tá de separado, que imprimi o gatilho, tá de boa, tá de reserva. Ender 3, problema de erro de aquecimento,
troca, tira o Cura, bota o Orca, funcionou, deu o erro do CR Touch, o famoso canudo de cotonete. Você corta, coloca ali, impedindo que aquela cabecinha de baixo encoste. Agora cuidado, que se você botar de baixo para baixo, ficar no nível do bico, vai dar defeito, vai dar merda. Então você não pode baixar demais, você tem que deixar acima do bico, tá? Porque o bico tem que trabalhar, se o negócio ficar abaixo demais, ele vai bater ali em suporte, bater na peça, derrubar, vai dar merda. Então, beleza? Passando aí para deixar esse retorno para vocês. Tá tudo funcionando aqui, espero que dê certo. Teve gente que testou, deu certo, então tô voltando a trazer a vocês aqui continua do mesmo jeito, não troquei CR Touch, é o mesmo. O gatilho aqui, não botei gatilho original, gatilho aí, ó, fabricado, né? Fabriquei na Ender 3, tá perfeito e simbora trabalhar. Valeu!